começamos mais um podcast, né, Flavinha? Fala Isso Pública, aí. Podcast no ar. Hoje com a presença do Juan Medeiros, um grande amigo, um grande personagem no cenário político, empresarial aí do nosso país e do nosso estado, né? Isso. Tirando onda aí com vários e vários prêmios e... Me senti agora deputado federal. Fácil não. Muito importante. Não, Sou pequenininho. mas imagina. obrigado. Que nada, vou te falar, você não tem noção da grandiosidade que é. E queria te agradecer aí por estar disponibilizando seu tempo, vindo aqui para poder conversar com a gente, bater um pouco papo aí de muitos assuntos que a gente geralmente fala e na prática você vivencia, né, irmão? Então, muito obrigado por ter vindo aí, né, Flavinha? Isso aí, Juan. É um prazer recebê-lo aqui no estúdio do Fala Pública Podcast. Lembrando a todos os nossos amigos que o Fala Pública Podcast hoje ele passa também não só em todo o nosso Rio de Janeiro, mas também no Rio Grande do Sul, na parte que nós temos lá de parceria, né, Pietro? Com certeza. Com a TV Mais, TV né? Mais, isso aí, com a TV Mais, e a gente quer te agradecer, levar ao nosso público também de outros estados essa experiência que você tem, dessa bagagem, desse know-how. Eu queria que você começasse esse nosso podcast muito tranquilo, falando dessa sua trajetória, né, Juan? Como é que você chegou a esse case de sucesso que você é hoje? Fala um pouquinho, quem é Juan? Bom, primeiro, agradecer, né? Fica engraçado, cara. Eu dou muita entrevista, graças a Deus. Deus é muito bom, né? E ele abre muitas portas, mas eu tô muito feliz hoje de estar aqui por conta da nossa história, né, Pietro? Bacana. A gente se conhece pelo Sebrae, a gente tem uma história lá, uma vivência já de alguns anos, mas eu faço uma reflexão, eu faço um retorno à minha vida pretérita quando criança, né, cara? E ultimamente eu até conversei com os amigos e eu falando o quanto eu sou um cara incrível, sabe? Não é arrogância, não é soberba não, mas assim, o quanto eu passei na vida, sofri muito na minha infância. Eu era talvez da família, né? Um dos que as pessoas conjecturavam, porque eu gostava muito de pagode, funk, ia muito baile funk. Esse aí não vai dar pra nada, né? E hoje tô empresário, eu me considero um cara milionário, não é sobre dinheiro, né? Mas exatamente por conta da minha origem, né, familiar, né? Então, nasci na Ilha do Governador, eu sempre conduzo dessa forma, Flavinha, porque eu gosto de servir como exemplo. Porque se eu construir, eu conseguir conquistar, eu não sou melhor do que ninguém. Eu só fui atrás e todo mundo tem as mesmas oportunidades. Não é tão fácil, né? Isso basta ter resiliência e resistência. Então, como vocês bem falaram, me chamo Juan. Hoje estou empresário em Nilópolis e em alguns outros municípios no estado. Graças a Deus a gente cresceu bastante em 8 anos. O Pietro acompanhou a nossa origem lá quando eu fui para Nilópolis. Desde o início. Eu sou proprietário de um coworking. Na verdade é o primeiro coworking da Baixada Fluminense. Olha que legal. Muitos tentaram, e eu acho que a concorrência é necessária, porque a gente não consegue abraçar o mundo todo, principalmente a Baixada Fluminense. Vale a pena dizer que foi o primeiro e continua ativo, porque Muito. muitos... Já fecharam. Muito. A grande maioria. Muitos. Eu acho que conheço Exatamente. poucos que estão e não tem o tempo, né? Porque foi o primeiro. Você pega, se fizermos uma analogia com Nova Iguaçu, que é uma cidade que tem 900 mil habitantes, um pouco mais, e assim, é gigante perto de Nilópolis. Nilópolis é um município, é o menor município do estado, com o segundo maior adensamento demográfico do estado, né? Então, estar em Nilópolis e ter sucesso, conseguir empreender e crescer, eu costumo falar o seguinte: se eu dei certo em Nilópolis, eu dou certo em qualquer outro lugar. Claro, com Não certeza. que a cidade, não é isso, a cidade não é ruim e tal, mas é uma cidade A feudal. dificuldade. É uma cidade provinciana. A Baixada Fluminense, ela é provinciana. Isso. Naturalmente, ela tem essa estrutura clássica, feudal, né? Então, a gente cresceu bastante e, além disso, eu tive um desafio político, não político partidário, né? Na verdade, suprapartidário, mas onde envolve assuntos voltados com pautas de políticas públicas, que é me tornar presidente da Associação Comercial e Empresarial de Nilópolis e Baixada Fluminense. Olha... Antes disso, Flávio e Pietro, né? O Pietro também sabe, mas, né, vale esse apontamento. Claro. Eu, antes de ir para Nilópolis e me tornar presidente da Associação Comercial, eu estava vice-presidente da Associação Comercial aqui do município do Rio de Janeiro. Olha. Na gestão da doutora Ângela Costa. Eu fui vice-presidente de Comunicação, Inovação e Tecnologia. E aí surgiu esse desafio em Nilópolis. E é legal também falar que quando nós
nos organizamos e arregimentamos, né, existia uma lacuna gigante, um hiato de 7 anos sem uma representatividade das empresas e o comércio da cidade. Olha. Porque a associação que antecedeu a minha, ela tinha falido. Então, com um processo de inanição, e aí deixaram de lado, só que precisava ter representatividade. E aí eu fundei em 2019, junto com outros 24 diretores, né? Eu fui eleito presidente por unanimidade, passei por 3 anos, o primeiro triênio, fui reeleito e acabei de ser reeleito agora, dia 30 meus parabéns. De julho, para o 3º mandato. Que legal. E além disso, para encerrar, estou como vice-presidente, cuidando da parte de direito arbitral da Federação das Associações Comerciais do Estado do Rio de Janeiro. Então, tudo que envolve a parte de direito arbitral, as associações comerciais... É com você. Elas tratam comigo diretamente porque eu tenho um notório conhecimento dentro da federação sobre o assunto. É isso. E antes de até assumir esse desafio aí e entrar nessa empreitada, Juan tem uma história muito bacana. E aí fala um pouquinho da tua vida empresarial, quando você trabalhou, se eu não me engano, não me falha a memória, desde camelô, vendendo, até você chegar nessa questão da parte empresarial da Senil, cara. Fala um pouquinho pra gente aí. Eu acho legal, né? Porque... Uma história linda. Eu acho legal porque, assim, era uma parada que eu viveria facilmente como camelô. Porque eu gosto de vender pra cacete. Eu gosto muito de vender. Isso é bom. Né? Eu gosto muito de vender. Né? Eu acho até que obviamente eu tenho uma capacidade, eu estudei, eu me capacitei, me especializei, mas eu gosto de aquele trato, né? E aí, não, vamos fazer essa coisa do suburbano, né? E aí, eu num período, eu passei um período da minha vida, eu fui servidor público, e aí saí, e aí, enfim, depois, no primeiro casamento, eu me separei e tal, conheci a minha ex-esposa, que eu também sou separado, mas convive comigo, a gente se relaciona super bem, trabalha comigo, a Carla. Um beijo pra Carla, obrigado por tudo. Eu fiquei desempregado 1 ano e meio, casado com a Carla. Com filhos. E aí eu precisei fazer algo. E eu tava lendo o jornal e vi excursão para Paraguai e São Paulo. Eu falei, cara, a gente não tem nada. Então, assim, não ter nada é muito fácil administrar o pouco. Agora, administrar nada é pior ainda. Aí eu pensei, eu falei, cara, eu liguei pra Carla, e eu falei, Carla, eu tô vendo aqui o jornal, acho que era, enfim, o Dia ou Extra, por favor, vê se vocês patrocinam também o Fala Pública, que é importante. Obrigada. É um instrumento importante pra política pública. E aí eu tava lendo, e aí vi, ela falou, porra, Juan, caraca, o que a gente vai fazer? Eu falei, cara, eu vendo pra cacete, vamos... A gente pegou um pouquinho que a gente tinha, era assim, sei lá, ela lembra o número, né, o valor, mas acho que era R$800, alguma coisa assim. Pagamos a passagem e sobrou R$800. Fomos pro Brás. São Paulo. De madrugada. Pegamos um ônibus 6h30 da tarde, em frente a um hotel Stop Time na Avenida Brasil, em Bom Sucesso. Chegamos 2 da manhã na Feira do Brás. É a hora que abre. E 2h30 começou o furdunço. Flávia, acho que em menos de 1 hora, certamente o dinheiro todo acabou. Porque a gente ficou tão... alucinado. E compra cueca, compra bolsa, compra não sei o que e tal. Quando a gente foi ver, acabou. Resumo da história. Voltamos no dia seguinte, vendemos tudo em 2 dias. Que bom. E voltamos na outra semana. E aí isso foi uma ascensão que a gente precisava, porque a gente estava muito mal das pernas, né? E aí ficamos alguns meses como camelôs. A gente teve várias barraquinhas em diversos locais no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, que nós morávamos em Ramos na época. E a Carla engravidou do Miguel, nosso 3º filho. E aí eu falei, cara, não tem mais condições. Eu tive uma oportunidade de ir para uma empresa. Eu detestei a recepção da empresa. Detestei. Porque eu chego, eu falo com... tem aquela máxima, né, que todo mundo fala, né, uma licença poética, né? Não adianta você ter mestrado, ter doutorado e não falar dar com bom dia com com a assessorista, ou com o porteiro, né? E eu chego nos ambientes, né, pra mim não importa. Com licença, pro faxineira, né? Tá ali servindo a gente. Com licença, bom dia, boa tarde. E quando eu fui fazer essa entrevista, eu dava bom dia, boa tarde pra todo mundo.
tudo bem. E eu precisando do emprego, tudo bem. Ninguém falava comigo. Eu falei, cara, eu não vou trabalhar num ambiente desse, não vivi para isso, não vou mesmo. Resumo, me convidaram, entrei lá e fui empregado. Em 9 meses, eu fui consultor de canais da empresa. Então, Você mudou eu a prestava imagem. consultoria de canais. Então, você é um canal de venda, em outro estado, né? E depois eu me tornei diretor da empresa, virei Olha! executivo da empresa. E você mudou essa imagem, né? Que você tinha da empresa. Eu mudei, porque no ambiente de negócio, você não está ali para fazer amigo, você está ali para fazer dinheiro. Entregar resultado. E não importa se a pessoa... Assim, eu ainda acho deselegante você não dar bom dia, boa tarde e tal. Mas a empresa, o capitalismo, né? Que eu tenho eu entendo os prós e os contras, apesar de eu ser empresário, né? Mas o capitalismo, ele é isso. A empresa, ela precisa de resultado. A galera, ela literalmente, sabe? Caminhava aí pra você. Ela não tava nem aí pra quem tava ali. E aí depois eu fui entender a ambiência, vi que eram boas pessoas, vi que o ambiente era saudável e tal. Mas quem tava ali na recepção, pouco importava. Era um entra e sai danado. E aí tive uma ascensão profissional bem legal. Cheguei a ter uma empresa em Luxemburgo, na Europa. Aí depois nós levamos a empresa, isso de camelô, né? Pra É isso que eu ia falar, né? Aí ficamos 9 meses com a empresa em Luxemburgo, sediada lá com um sócio que eu tinha em Bruxelas. Ele morava em Bruxelas e em Paris. Ele saiu de lá e foi para Califórnia e levamos a empresa para o Vale do Silício, para Plug and Play Tech Center. E aí logo depois eu fui, vendi minha parte, saí e fiquei só tocando meus negocinhos aqui no Brasil, porque eu ainda amo o Brasil, apesar de tudo. Que coragem, né? O Juan, assim, a gente quando se conheceu, a história dele assim, muito se associava à nossa, né? Muito era semelhante à nossa, porque ele fala, é engraçado quando ele fala que gosta do pagode, gostava do funk, é a nossa geração, né? A gente tem uma energia muito bacana daquela época. E quando a gente vai ver a nossa realidade hoje, a gente realmente é milionário. Muito. E não é questão de dinheiro, não é família, filhos, né, cara? Amizades, são coisas que realmente, assim, tem um valor que nada paga. Mas aí, você acha que é pouca coisa, porque ele despontou, foi camelô, virou diretor e tendo empresa multinacional, aí vai e se mete com política. É isso que eu quero saber. Tomou notoriedade na região, assim, Juan, uma certa época na Baixada, lá de Nilópolis. A gente sabe que Nilópolis tem um grupo que praticamente domina há muitos anos a região, a questão política, um sucedendo o outro, sempre hierarquia familiar. E aí ele vem na contramão do negócio, falando, Pedro, olha só, você é candidato aqui em Nilópolis. Eu falei, você é doido. Candidato a? Prefeitura. E o que te levou a essa intenção de ser candidato a prefeito, um desafio numa cidade como Nilópolis? Eu ia falar uma palavra. Fica à vontade. Não. Porra, Flávia. Loucura. Bizarro. Bizarro. Mas eu fui convidado pelo João Dória, enquanto governador de São Paulo. Né? Eu acho que isso é um orgulho para mim, porque eu costumo dizer que eu entrei uma gota e saí um oceano. Né? Porque eu, na verdade, eu venci a eleição. Porque não me mataram. Né? E eu não falo dos que estão hoje lá. Pelo contrário, eu me dou muito bem hoje com a máquina. Não tenho nenhum cargo. Na verdade, não tenho cargo nenhum com político. E me dou muito bem com deputados estaduais, federais, prefeitos. Conheço diversos prefeitos, vereadores e tal. Mas o que me fez entrar, eu acho que foi uma conjuntura de coisas, sabe? Eu acho que o poder público, de maneira geral, ele precisa de atores dentro do ecossistema que entendam e perpassam pelo caminho da escassez à abundância. Sim. Isso foi até um tema eu fui TEDx Speaker, né, em 2018. Essa minha ascensão, que eu cheguei em 2017 em Nilópolis, em um ano eu já tinha capacitado mais de 300 empreendedores gratuitamente. Eu escolhi, isso não é coisa militante, que eu quero abraçar árvore, não é isso, eu acho ótimo, né? Essa galera que faz esse ativismo, mas eu não sou assim. Mas espiritualmente, eu entendia que eu tinha que devolver para a sociedade tudo aquilo que eu recebi. Então, ir para Nilópolis e conseguir em pouco tempo vencer em Nilópolis
foi o motivo de falar, cara, porra, Esse cara eu sou diferente. é. Não é possível. Como é que eu devolvo isso? E aí comecei a capacitar pessoas e tal. Fui convidado pela equipe, né, de curadoria do TED e me tornei TEDx Speaker. E a minha palestra, eu tô até desenvolvendo uma palestra nova baseada no TEDx que eu participei, que é criando um oásis no meio do deserto empreendedor. Porque quando eu fui para Legal. Nilópolis, aquilo lá é um É um deserto. é. Ainda é. Ainda é. Com todo respeito ao Abrãozinho, o prefeito, aos deputados estaduais, o Rafael Nobre, ao Ricardo Abrão, aquilo ainda é um deserto. Enquanto a gente continuar enxergando, né, a sociedade civil e a infraestrutura da cidade como só um ambiente político, e isso tem que ter, mas onde você não consiga convergir os assuntos e desenvolver localmente com empresários, a gente vai estar fadado ao fracasso. E aí lá atrás, eu dando uma entrevista no Globo, foi no RJTV, e saiu, acho que também no Extra, eu fui capa do Extra, eu cresci aqui, né, o Extra até me convidou, fui capa do Extra, aí eu falei, não, eu não cresci em Nilópolis, mas eles fizeram A jogadinha da palavra, a né? jogada, né, a analogia, que Do eu sucesso. já era empreendedor, mas eu cresci em Nilópolis, né, e aí o João Dória viu, um senador conhecido meu, ele apresentou e falou, cara, esse cara na Baixada Fluminense é uma Pra potência. fazer diferença. E aí me convidaram. Eu falei, cara, porra, Dória, você tá brincando, né? Eu não quero política. Eu tenho asco à política. Porque eu morei 20 anos no Morro do Dendê, na Ilha do Governador. Então, assim, eu não vi nada da política lá. Muito pelo contrário. Não que eu, né, ache que tem que ter um poder paralelo. Não tem que ter. Eu acho que a ausência do poder público é que faz surgimento. fortalece dá essa musculatura. Ele falou, não, a política tá mudando, tu tem que ter e tal. E veio aquela onda de 2018, né, que Bolsonaro. A gente sabe, a onda toda bolsonarista, direita e tal. Aí eu falei, cara, vou pensar. Pensei e entrei. Mas eu entrei mais porque eu falei assim, cara, eu preciso aparecer para as pessoas. Não tô preocupado se eu vou ser eleito. Mas eu tô entrando para a história de Nilópolis. Nilópolis tem 78 anos. Nunca, em 78 anos, participou do poder eleitoral, né, do momento eleitoral, alguém de fora. Um outsider. Eu fui isso. Então eu quebrei, eu rompi uma barreira que Nilópolis furou não a bolha. sabia. Eu furei a bolha, né? Tanto que aí eu vim candidato, eu cheguei a ser candidato a prefeito até setembro de 2020 e depois eu recuei, porque teve aquela janela do TRE, eu recuei e vim candidato a vice-prefeito. Com um candidato da majoritária que foi vice-prefeito e o pai foi prefeito. Quer dizer, tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo. Mas em 2021 eu entendi qual é a jogada. E se eles assistirem, provavelmente eles vão assistirem, que eu não tenho rancor nenhum, mas hoje com aquele grupo político que eu participei, eu não tenho mais conversa. Por quê, Flávia? Dentro das pesquisas, o primeiro colocado era o Abrãozinho, que é o que foi eleito e reeleito. O segundo era o Dedinho, que era presidente da Câmara, que, né, fatalmente foi brutalmente morto, né, assassinado. E o terceiro era o Juan, sem dinheiro. Primeira vez na vida numa campanha política. Então, cara, quem é esse cara? Que sucesso. Né? Um case de sucesso. Porque eu batia contra a má distribuição da receita do poder público, do executivo, né? Eu falava de ideias que eu poderia de fato construir como empresário e tal, e aí me tiraram do cenário, mas me deixaram, né? Então é onde eu falo, cara, entre uma gota e saiu um oceano, tá tudo bem. Eu lembro que o Juan naquela época assim, fazia algumas, já era muito usuário, né, das redes sociais naquele momento. Coisa. E ele passava nas ruas e identificava as falhas, fazia os vídeos dele. 11 horas da noite sozinho, né? Sozinho. Cara, vão te matar. E eu falava assim, cara, não, os caras são bons, não vão Ou então isso. muito cedo, porque ele sempre acordou muito cedo pra ir trabalhar também. Ele indo trabalhar, olha só, indo trabalhar, tipo 5 e pouco da manhã, 6 horas, ele lá na rua fazendo os vídeos dele. E era algo que, assim, era bacana, sabe? Assim, eu falava com ele, eu falei, Juan, você é doido, cara, tá fazendo isso de Pietro? Eu tô brigando pelo certo, então Deus me protege, vambora, vamos pra dentro. Até que depois começou a andar com insegurança, né, na época da eleição, porque realmente a covardia incomodou. Existe e é bom se prevenir. Mas, cara, era bacana Graças a Deus, com a máquina,
fui muito bem respeitado. Até porque legal. eu não fui oposição ao Abraãozinho. Sim. Adoro Abraão, adoro o Ricardo Abraão. Sim. Né? Eu fui oposição do tio dele, do Farid. Né? Sim. Na época da gestão do Farid, entendeu? Mas mesmo assim, todos me respeitam até hoje. Porque meu problema nunca foi pessoal. Meu problema é o seguinte, entrou aqui meio bilhão de reais para a saúde pública. Por que tá faltando isso aqui? Se esse dinheiro ele é orientado, ele é ordenado para isso, né? Enfim. Juan, me explica uma coisa, como é o seu trabalho hoje dentro da associação comercial? O que você desenvolve ali que a gente pode dizer, olha, Nilópolis está diferente? Flávio, olha só, a associação comercial, ela toda associação comercial é uma sociedade civil organizada sem fins lucrativos. Mas que ela tem, onde preconiza dentro do estatuto, principalmente, as garantias precípuas à Constituição e alguns direitos para o empresário e para a sociedade também, né? Então, hoje, dentro do nosso estatuto, a gente se baliza em algumas estruturas, que é o desenvolvimento e o fomento e a organização da saúde pública, de alguma maneira, a gente entrando com ofício, com mandato de segurança, etc., educação, cultura, desenvolvimento econômico, né? E a parte de políticas públicas, onde as pessoas às vezes confundem muito que seja um organismo público. É público, mas é privado. Economia mista. Sim. Né? Vamos fazer uma analogia mais ou menos ao Sistema S. Sesc, Senai, né? Sebrae. Sebrae, etc. Mas, quando eu comecei a, de fato, organizar isso de maneira mais estruturada e corporativa, as pessoas entenderam que a gente é um grande catalisador de cobrança para o poder público de maneira leve. Tanto que hoje, se você vê nas minhas redes sociais e da CNIL, eu estou sempre, principalmente o Ricardo Abraão, me dou muito bem com o Ricardo, então a gente já participou de vários eventos onde eu falei, Ricardo, como associação comercial, o que for para desenvolver a nossa cidade, porque hoje eu estou nilopolitano, tenho título lá, moro a 5 minutos do meu escritório, o que for para o desenvolvimento, né, da cidade, com equidade, conte comigo. E aí eu tô com turismo, eu tô com cultura, a gente recentemente acabou de organizar o Comitê de Desenvolvimento Econômico da cidade, né? Eu peguei junto, estou ajudando o Dudu Amorim, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, a regimentar isso, que sejam pautas que a gente tenha associação, sindicato, poder público e a sociedade também para falar assim, cara, a gente precisa ter né, um polo gastronômico melhor organizado, que hoje em Nilópolis é uma vergonha. Né? A gente vai pegar os representantes das empresas, do patronal e do poder público e falar, cara, a gente precisa construir isso aqui. Perfeito. Porque quem precisa... Eu sou munícipe. Então, se eu ver a cidade fracassando, é burrice para mim. E principalmente como empresário. Né? Isso daí é que é o principal. Então, hoje, a associação comercial e empresarial, ela funciona como esse braço extraoficial do poder público, sem necessariamente as pessoas terem cargos, né? Por exemplo, dentro da CNIL, eu coloquei 2 pessoas do poder público para presidir o nosso conselho, como se tivesse uma cadeira do constituinte dentro do município. Né? Eu, como associação comercial, eu posso ter e vice-versa. Isso né? é importante. Para que a gente consiga dialogar e mostrar também para a sociedade, para os empresários, para o comércio, que o poder público ele tá não presente. Está presente, não é uma barreira intransponível. Exatamente. Né? Porque as pessoas sempre falam, pô, eu nunca vou ter acesso a um deputado. Você não está lá porque a grande maioria das pessoas quando encontra, por exemplo, o Filipinho, que hoje é secretário, está secretário, né? Chega lá e já quer pedir emprego. Não é assim. A função do vereador, do deputado, não é dar emprego. É organizar a cidade, estruturar a cidade, fomentar desenvolvimento econômico para que as pessoas não saiam e trabalhem nesse local. Que seja gerado se reconheça dentro da cidade. E a associação comercial cobra isso. E é bacana que, assim, Nilópolis, para quem conheceu antes, até mesmo da CNIL, no começo a CNIL teve muita dificuldade. Eu passei muito pelo processo lá de estruturação, de adequação, enfim. Hoje tem uma sede maravilhosa ali no centro de Nilópolis. Pietro foi nosso diretor lá. Participei lá durante alguns anos lá com o Juan. E é bacana falar assim, Flavinha, quando você não tem uma associação comercial
que escuta o empresariado e consegue fazer essa filtragem junto ao poder público, esse braço, essa articulação direto, sempre é tendencioso para um lado, porque é uma escuta unilateral Sim. que acaba Sim. não sendo, às vezes, da maioria. E aí, realmente, sem os indicadores corretos, você não consegue direcionar as políticas públicas para o lado correto. Exatamente. Então, hoje, o Juan, a gente fala, pô, o Juan é chato, sabe? É assim, mas ele é o cara chato que cobra a coisa certa. É isso. É que escuta os 3, 4, Que faz a 5 diferença. e faz a diferença no final. Tanto é que, assim, as ações são mais assertivas, os pedidos são mais sensatos. Antes eram pedidos que só beneficiavam A, B ou C. Então, hoje não. Hoje você tem uma equidade, vou chamar assim, entre todos, porque você vê o que é bom para todo mundo. A democracia tem que funcionar aí. E o poder público nem sempre consegue estar do outro lado da mesa, né? Só fica vendo aquela máquina girando, e ver só um lado que é do poder público. Mas, enfim. Não só isso, né, Pedro? Fazendo um adendo ao que você falou, não só isso, né? Os grandes empresários, né? Eu, por exemplo, eu tenho empresário que é patrocinador nosso e é associado nosso, que no ano ele fatura 4 anos de faturamento da cidade, de receita da cidade, minha cidade. Um empresário, ele fatura em um ano O que é? 4 anos do que a prefeitura de Prefeitura Nilópolis arrecada. arrecada. Então, o assim, potencial. é bizarro. É mais de 2 bilhões no ano. É mais do que, né, 4 anos do que Nilópolis arrecada. Esses caras, eles... óbvio que eu não vou citar nome de quem Sim, seja. sim. Muitos se acham, e não é também arrogância nem nada, mas eles já se acham semideuses. É um cara que ele tá cagando pro poder público. Tá nem aí. O poder público que precisa dele. Sim. Né? Então, é um cara que ele paga de imposto no ano mais de 50 milhões de imposto. Caramba. É ICMS, é ISS, ISS, né? Tem todas as suas obrigatoriedades legais trabalhistas de contratar estagiários, jovens aprendizes, PCDs. Então, o poder público ele precisa entender que o grande catalisador de voto é o empresário. Sim. Né? Porque Exatamente. o empresário é um influenciador, que um bom empresário que tem funcionários saudáveis, felizes, satisfeitos, vai influenciar ele para que vote no outro. A gente está numa organização que a gente não precisa falar de voto, o cara vai ver, o cara entra num evento meu que ele tem 80 empresários à disposição dele para conversar, sem falar de voto. Né? Então isso que o Pietro falou é muito importante, né? A gente ter os indicadores, porque o grande empresário, o cara que fatura bilhão, o cara ele dificilmente ele vai sentar à mesa com um vereador de uma cidade suburbana. Não vai. Não vai. Pelo ele vai contrário. quem? Eu vou dar um exemplo aqui, desculpa até. Não, fica à vontade. Não. O podcast é seu. Não, obrigado. Eu vou dar um exemplo no que nós estamos fazendo na cidade de Nilópolis através, eu vou falar, mas vou falar o nome da empresa, vou citar, mas eles têm um compromisso comigo de patrocinar vocês. Opa! Tá? Olha aí, nós recebemos o patrocínio desde já, né, Pedro? Já estamos recebendo. Sicredi hoje é a maior cooperativa de crédito do país, tem mais de 120 anos. Conheço o serviço E o deles. presidente do Sicredi Rio Paraná é um grande amigo e a gente está se organizando. Vocês falaram do Sul, né? Tem muita sinergia com o Sicredi, que ele está lá no Paraná. Legal. Eles me procuraram porque eles pediram referência, quando estavam no Paraná, pediram referência dentro da Baixada Fluminense, de quem era a autoridade empresarial dentro de Nilópolis. Poxa, E vieram até a mim. que legal. E a gente começou a se organizar, eles vieram no Rio, foram lá em Nilópolis, foram a segunda vez, terceira vez, e falaram, nós queremos abrir uma agência do Sicredi em Nilópolis. Vai ser o banco, vai ser a cooperativa de crédito da cidade, e para o poder público também. Resumo da história. A gente ficou meses negociando. A condição que eu falei para que eu organizasse junto com o poder público, chamasse o prefeito, o deputado, que seria sine qua non a contratação 100% de Nilopolitano. Claro. Que legal. Claro, não tem Porque isso eu condição. estaria desenvolvendo economicamente a Fomentando. cidade e a empregabilidade também. Lógico. Então isso foi a condição e o presidente apertou minha mão e falou, presidente, Tá feito. tá tudo certo. A gente vai inaugurar, vocês estão convidados, a gente vai inaugurar a agência do Sicredi dia 7 de outubro Estaremos em Nilópolis. Legal. Bota na agenda, Já Pedro. está sendo um investimento de R$2 milhões pelo Olha. Sicredi, né? E contratação 100% local.
Que legal, Porque Juan. para mim é inexequível a gente chegar numa cidade que tem um comércio pujante, assim como Nova Iguaçu, né? E não ter gente empresas, e mais de 60% da nossa população sair todo dia para outro município para trabalhar. Exatamente, Ou vem para cá, exatamente. para o município do Rio, ou vai para Nova Iguaçu, vai para Duque de Caxias, que são maiores potências. E acontece isso em Nova Iguaçu. Muito. Sai a galera de Nilópolis para ir trabalhar em Nova Iguaçu e de Nova Iguaçu para pro trabalhar Rio. É. A gente chama até de cidade dormitória, né? Porque Isso. na verdade as É pessoas só vêm pra bizarro. dormir. É bizarro, é. né? Então, isso é um dado importante que o poder público ele tem que entender que nós, empresários, nós somos a mola propulsora da economia local. Sim. Né? Exatamente. E o maior programa de assistência social que tem se chama emprego. Verdade. Exatamente. Hoje, Flávia, para encerrar minha fala, Não, também, imagina. pra deixar vocês perguntarem, hoje, graças a Deus e também ao meu sócio que entrou, né, o Alexandre, é um cara incrível, já é um cara de Excelente mais pessoa. idade e tal, é um cara matemático, então a gente trabalha muito bem junto, a gente cresceu. Nos 5 escritórios que nós temos, todos os nossos funcionários a gente paga 100% à faculdade. Olha. Legal. Seus A escritórios gente- são de quê? É coworking. A gente tem Coworking. coworking e polos universitários também, né, da Uniswan. Então, hoje a gente desconta R$8 do funcionário, E ele tem faculdade de graça. faculdade de graça. Então, a Olha, gente que tem legal. funcionários que fazem contabilidade, administração, Que incentivo, gestão hein? de recursos humanos. Por quê? A gente entende que quanto mais pessoas qualificadas, isso Melhor. deveria ser na sociedade também. O político ele deveria se arregimentar Uhum. e instrumentalizar a política pública de educação, Uhum. que aí depois eu vou falar uma outra situação, a gente teria uma sociedade melhor. E Com começa certeza, tudo pelos Juan. municípios. Claro. O melhor, o programa de eleição mais importante que tem é o municipal. Sim. A gente fala É o muito isso municipal. aqui desde o primeiro capítulo nosso Uhum. aqui, desde o primeiro episódio, que eu acho que a base para uma sociedade melhor, mais igualitária, e mais organizada é a educação, cara. Não tem. Sem dúvida. A gente fala sobre segurança, saúde, acho que são necessárias a gente ter, mas a educação acho que é a base para tudo, né? Você resolve com uma boa educação. desde o Educação, início. a pessoa se cuida melhor da saúde, ela Sim. tem Exatamente. noções mínimas do que ela precisa fazer. Educação, você tira jovens da rua e você instrumentaliza ele para ser artista, trabalhar com cultura, Pra ter com uma qualquer profissão. coisa, para ter Sim. uma profissão. Você melhora a segurança pública porque as pessoas estão melhores, Estão né? ocupadas. estão Estão ocupadas, não pensando em merda. É isso aí. É isso né? aí. Então, é a isso aí. educação É a o chave. grande balizador. Né? É. Você vê outras nações aí, Japão, né? Você vê a Alemanha, É. né? Enfim. Como investem e o resultado que tem, né? Sim, É. exato. Ô, Juan, eu acho interessante a gente trazer esse episódio aqui para o nosso Fala Pública de hoje, porque o podcast ele tem essa importância da utilidade pública, né, Pietro? Verdade. E a gente levando o outro lado, porque a gente traz sempre o político, né? E a gente levando o outro lado, o lado do empresário, é importante para as pessoas perceberem do significado, do incentivo que o poder público pode ter, ou perdão, pode dar a essas empresas que querem se estabelecer, que querem se situar, Exatamente. como você acabou de dizer, né? A importância da instalação de uma cooperativa de crédito que vai gerar milhões no município e com o compromisso, né, com a responsabilidade de contratação de 100% da mão de obra do munícipe. Olha o quanto que você está trazendo de arrecadação para ali, para dentro. Mais do que vereador da Olha aí. cidade. Exato. Muito mais do que vereador Exato. da cidade. Muito mais. E a função pública sua, ela não é trocada por nada, a não ser Sim, no compromisso com a sociedade. sim. E eu acho que é legal a gente estar falando aqui, porque como a gente tem hoje a abrangência, né, em outros estados, eu acho que isso abre portas para que o empresariado enxergue também como fazer. Porque hoje você tem o canal da associação. E eu acho que é legal você falar um pouco mais das políticas públicas da associação, para que as pessoas entendam que a associação comercial não é só um conglomerado de empresários que sentam ali para bater papo, falar de besteira, entre aspas, e ir embora. Não, tem um compromisso. E você acabou de dizer né? Compromisso com a sociedade, com a economia local, com o restabelecimento do comércio, né, da área. Mas eu queria que você pudesse trazer para a gente, Juan, essa política pública que você falou da associação comercial, da CENIL, né, para você falar o que tem de tão importante, de tão legal da associação que a gente possa trazer para a sociedade.
falar um pouquinho da política pública que vocês oferecem e que estejam ao alcance do contribuinte. Claro. Uma coisa que é interessante, né? Só para você ter noção, né? Uma das coisas que eu desenvolvo bem dentro do coworking, só para você ter ideia, dentro da minha estrutura de coworking eu tenho 30 empresas. Então eu tenho, eu acho que é até um pouquinho mais, deve chegar a 36, mas eu estou arredondando, 30. São 30 empresas faturando, emitindo nota fiscal dentro do meu andar, dentro da cidade. Olha que legal. Então eu consegui instrumentalizar e criar um ecossistema que dentro do meu próprio espaço eu tenho 30 empresas. Às vezes você não consegue, numa via importante da cidade, numa rua, estabelecer 30 empresas. Eu tenho lá. Então a concepção de estrutura de formatação de empresa e também do olhar do poder público, ela tem que ser diferente hoje em dia. Porque hoje em dia está tudo muito no digital. Né? Eu tenho empresa com 2 funcionários, né, ME, que trabalha dentro do meu coworking, que fatura mais do que uma empresa que tem 20 funcionários numa loja de rua. Olha, isso é importante, né? Isso é importante. Dentro da associação comercial, eu tenho quase 300 empresas que negociam com a gente, fazem negócio. Elas utilizam do nosso ecossistema para fazer negócios e são associados. Não são os 300, mas hoje em dia, atualmente, a gente deve ter em torno de 90 associados. São 90 empresas associadas gerando negócios dentro da associação comercial e mais 30 dentro do meu coworking. Então, mensalmente eu tenho gerando oportunidade de negócio e contratações em torno de 120 a 150 empresas. Olha que legal. Né? Você gera emprego sem que as pessoas... eu gero receita para a cidade. E sem que as pessoas percebam. Uma metragem quadrada de uma loja, praticamente. Vamos botar aqui, porque um andar, tem lojas que são bem maiores, mas ele tem um andar... 400 metros quadrados. Que é muito bem estruturado. Quando a gente for lá, eu vou te apresentar. E assim, gerando esse fluxo todo dentro de um andar. Eu não consegui medir, né, quantificar, mas de receita de negócio lá são milhões que transitam por mês dentro mais do que uma folha de pagamento da prefeitura, de repente. É muita coisa. Então, esse é o melhor exemplo de política pública. Exato. Né? Por exemplo, você instrumentalizar, né? Eu gosto de falar sempre de instrumentalizar, porque é você dar coisa palpável para o empresário. Né? Por exemplo, o Sicredi está indo para a cidade. Vamos inaugurar, né? Eu falo vamos porque nós somos sócios fundadores, né, do Sicredi. Então nós vamos inaugurar dia 7 de outubro, mas a prefeitura achou lindo, ótimo. Fizemos um evento lá incrível, um buffet maravilhoso, levamos só altos empresários e tal, mas não chegou e falar, cara, vamos conversar para dar um incentivo? Nada. Cara... Precisa, né? Assim, precisa, né? Só em Caxias o Sicredi em Caxias, só para vocês terem noção das previsibilidades do Sicredi em Duque de Caxias, eles tinham uma previsibilidade, tá, de retorno de investimento após 36 meses. Eles bateram em 9, 10 meses. Caramba! Que bacana. E no primeiro ano de operação, eles distribuíram alguns milhões para todos os associados, porque não é um banco tradicional, é uma cooperativa. Então, quando tu entra, toda a movimentação que você faz ali na cooperativa, você no final do ano corrente, na assembleia, é distribuído para os sócios. Sim. Eu falei, caraca, mano, a gente tá levando um aparelho para a sociedade absurdo. Sim. De empregabilidade, desenvolvimento econômico, né, de tudo. Então, tem que ter esse olhar de todos principalmente o executivo dos municípios, que é onde, né, regimenta a nação, né, de ter esse olhar, de falar assim, cara, esse maluco aqui tem quantas empresas aqui? Eu, por exemplo, eu tinha 8 empresas em Nilópolis. Hoje eu tenho 3. Eu tirei 5 e levei para a Barra da Tijuca, para a minha estrutura da Barra. Porque é inexequível pagar os impostos que eu pago hoje, as tarifas dentro de Nilópolis. O Ricardo Abraão, deputado, ele sabe disso, o prefeito sabe disso. A gente sempre conversa disso, porque existem tarifas lá que são absurdas, são desnecessárias. Você já paga um alvará e depois você tem a taxa interna de manutenção empresarial, que se chama TIME. Taxa interna de manutenção empresarial. Mas a manutenção empresarial do quê? Se a manutenção sou eu que faço. Quando a gente
entende essa concepção, a gente fala assim, tá bom, eu vou pagar, né? Porque imposto, eu não acho que imposto é crime. A maneira como ele é devolvido é que é. Exatamente. Não é, né? No mundo todo se paga imposto, de alguma forma. Tu lá na Alemanha, para retirar teu lixo, tu tem que pagar a coleta taxa. de lixo, que é um Tem que absurdo. ser justificado, né? Por que estão Mas tu pagando? não vê um lixo na porra das ruas Exatamente. da Alemanha, né? Então, beleza. Então, quando você pega e paga uma taxa dessa, eu penso assim, cara, eu não posso ficar refém do poder público. Quando eu precisar, eles vão me ouvir. Sim. Então, eu e meu sócio, nós decidimos tirar 5 empresas de lá, porque já pagávamos o alvará, beleza, a primeira vez, e todo ano pagava uma taxa lá de quase R$1.000 por empresa. Quer dizer, as 5 empresas, R$5.000 no mínimo de timer. Exatamente. No mínimo. Aí, sabe o que fizemos? Levando para Barra da Tijuca, porque Você eu tenho não tem- escritório próprio na Barra da E Tijuca. você não tem No Rio, taxa você de paga- manutenção. Você paga taxa única. É, no Rio. taxa Paga única. taxa única. É. Você abre uma empresa em 24 horas. É. Né? Tá igual nos Estados Unidos, tu abre uma empresa de um dia para o outro, né? Então, assim, essa visão, né, precisa ter de político, principalmente que sofram a dor do empresário, que sejam Sim. políticos que são empresários, não que se tornem empresário depois Que de são político. empresários. Que é diferente. É. A gente que conviveu e convive, hoje o Juan interlocutor lá de um grupo de empresários junto ao poder público, junto à sociedade civil, e sofre e vê esse sofrimento diário, assim como a falta talvez de incentivo para uma empresa desse porte chegando em Nilópolis. Assim, Nova Iguaçu também do lado não é diferente. A gente tem muito amigo que é contador e nos orienta, às vezes, a abrir em Queimados, no Rio, abrir em Outro município. e a gente já É passou por triste isso, isso, porque né? dependendo da sua atividade econômica, faz sentido você não abrir lá mesmo. Você só tem 3 lá, porque Sim. eu tenho certeza, porque esses 3 têm que estar lá. Tem que Porque estar lá, também, tem que porque estar também lá. se não tivesse, Tem que estar. já teria tirado também. Sim. E assim, a gente sofre isso na Baixada. Um município, Nova Iguaçu, é algo que eu sempre contestei. Acho que agora, até na gestão agora do Rena, a equipe dele tá vendo. Pagava-se por KNAI, é um absurdo. Então, se tu botasse 5 KNAI, tu pagava 5 vezes Mas uma não, taxa. não dá. Não E tem aqui no empresário Rio- que resista. E aqui no Rio é uma taxa única. Então, assim, já estão revendo isso das gestões anteriores. Mas sem interlocutor dessa galera, desses empresários que realmente fazem a roda girar, é muito complicado. E eu imagino que assim, você escute e vivencie muitos problemas, né, nessa relação, né? Poder empresário e poder público. Isso. Hoje, o que você vê como maior dificuldade, Juan, do empreendedor? Eu digo empreendedor raiz, porque o empreendedor que tem dinheiro pra caramba, tem estrutura, tem marca, é fácil, ele bota ali, já chama, vira âncora e vai embora. Eu digo do empreendedor raiz, que é o que a gente é o que a gente assim, planta para poder colher. Qual é a maior dificuldade hoje que você vê nessa relação do empreendedor com o poder público hoje? A falta de incentivo. Ele acabou de falar, né? A falta de incentivo. O que é um incentivo, cara? Porra, você pega Jorge Miranda e Mesquita, né? Aquele plano que ele teve lá do coworking público foi um plano que eu escrevi lá atrás, junto com o Eduardo Nascimento, que foi subsecretário dele, porque eles pegaram a ideia do meu coworking, que é ali do lado, e falaram, pô, vamos fazer um público. Só quem evoluiu nisso, por exemplo, de gabinete, foi o Novo em São Paulo. Uhum. O Novo em São Paulo, ele construiu um coworking, né? Onde o vereador trabalhava lá e gente de secretaria trabalhava na mesma ambiência e tal. Isso diminuiu o gasto público. Eu estou dando exemplo do Novo e não é exemplo, não estou citando exemplo partidário, né? É porque o Novo, até com aquela estrutura de liberalismo econômico, etc., tal, fez isso. Mas seria legal, por exemplo, eu não me incomodaria de ajudar a Prefeitura de Nilópolis, Nova Iguaçu, ou qualquer outro município que fosse dentro do nosso estado, a criar programas de coworking público. O que é isso? Foi igualzinho que eu fiz em Luxemburgo, na Europa, né? Luxemburgo é um estado soberano, né? Que faz divisa ali com a Bélgica, e o governo luxemburguês, ele banca para tua empresa e está dentro da estrutura dele. Bacana. Eu fiquei 9 meses num prédio em Luxemburgo com toda a estrutura de iluminação, internet, água, bancada. Mas é um programa que tem um tempo, é temporal. E eles deixavam... mas é um incentivo. Claro. Para quem está começando. Porque a empresa, no período embrionário, é o pior para ali, né? Porque o negócio você tem que, do 0 a 1, você tem dízimas ali. Para você vender o primeiro projeto, o primeiro serviço, demora um absurdo, anos-luz. Então o governo, ele bancava e falava, você vai ficar aqui
por 9 meses ou 1 ano. Nesse período, você tem que buscar outro ecossistema Para me você trazer. submeter, para trazer e para você ir também. Foi aí quando nós saímos de lá e levamos para a Califórnia para Plug and Play Tech Center. Então, Bacana. o poder público, ele pode se arregimentar com isso. Ele pode se organizar com isso. Ter uma estrutura, você tem diversos prédios públicos que estão, Vazios. vazios, Vazios. quebrando, caindo aos pedaços, que é um custo Alto de absurdo para o manutenção. poder público, para Sim. manutenção. Às vezes são prédios até que podem ser tombados e receber recurso do IFAM. Uhum. Você faz uma organização, faz uma estruturação, beleza, e monta ali estrutura tecnológica que é ridícula. Você bota um Wi-Fi 6 de 1 GB, bota umas mesas assim, simples, MDF, cada um leva o seu notebook, Acabou. e você dá a estrutura toda. Por um período, até você se organizar. Ó, o alvará vai ser dado gratuitamente nesse início, no primeiro ano, a internet vai ser a nossa, beleza. Você só vai pagar por... Eu tô dando um monte de spoiler aí pra político, Eu né? tô te escutando aqui. O Jorge já pegou a tua. Olha que amigo, né? Mas aí você fala, você vai estar o quê? Incubado. Não tem problema nenhum. Isso a gente fala em hackathon e ideathon, que o poder público ele cria trilha de conhecimento tecnológico para as empresas e startups, e ele pode ser dono, sim, Sim, de ter uma participação ali. Faz uma Claro. sociedade de cota de Acabou. participação. sim. Então, assim, eu te dou, mas eu recebo. Claro. Como? Eu não vou mandar na tua empresa, mas a prefeitura, ela é dona 5% de De cota do que você fizer Legal. daqui. Legal. Sim. Então aí, o que eu entendo, que eu também comecei muito pequeno, é o incentivo. Porque você, para abrir uma empresa, uma ME, é contador, Yes. é taxa, Advogado. alvará, Alvará. cartório, às vezes. Eu falei, caraca, Juan, mano. É. a gente vê esses investidores anjos, como é que eles fazem. É basicamente isso, dão estrutura. Logicamente que ali eles potencializam muito mais, mas dão estruturas mínimas, às vezes, e algumas até um pouco maiores, para que as empresas realmente cresçam e por troca de sociedade. Por aí. que não? É. Dessa forma. É uma forma realmente interessante. Bem interessante. Juan, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso podcast. Seria um prazer te ouvir aqui por muito tempo, mas a gente deixa sempre uma pergunta para os nossos convidados, que é o seguinte: o que o Juan hoje diria para aquele menino lá do Morro do Dendê? Cara, persista. Persista, segue. Só vai, né? Eu venci, Flávia, porque eu... Porra, me fudi muito na minha vida, sabe? Muita coisa. Mas a minha mãe, ela me deu uma estrutura, né? De falar assim, cara, o pobre, né? Só se destaca Se for com sendo conhecimento. ousado É. e por conhecimento. E eu abracei tudo na minha vida. Tudo. Eu trabalhei de graça para muita gente para aprender. Estudou né? muito. Estudei muito. Demorei a me capacitar de fato, né? Eu poderia... Lá atrás eu não queria saber de estudo, né? Porque eu não tinha incentivo, né? Eu não tinha meus pais ajudando, falando, não, tu vai ser isso, tá? Não, só... Era aquela cobrança, né? Hoje eu cobro muito meus filhos, porque eu falo, cara, não tem outro caminho. Sim. Né? Então, assim, eu botei muito pé na porta nas paradas. Eu fui muito ousado. Fui ousado pra caralho. Eu Isso fui é muito bom. ousado. Isso é Só bom. de ser candidato a prefeito de Nilópolis é bizarro. Eu entrei pra história. Eu imagino. Eu entrei pra história. Eu imagino. Né? E tá tudo bem. Né? E hoje eu tô super feliz, né? Com a vida... Te deu em dobro. A vida do brasileiro é difícil, mas a gente mora num país riquíssimo. A gente tem belezas naturais absurdas. A política não é uma das piores do planeta. Uhum. Tá? As pessoas se iludem muito, tem aquela síndrome do vira-lata. Né? Suíça é altamente corrupta, Extremamente. extremamente corrupta, e todo mundo acha que aquilo é mil maravilhas. Então a Sim. gente está ainda num país muito bom, eu acredito muito no Brasil. E assim, é isso, é pé na porta. Seja ousado, é ousadia, entendeu? Ousadia e Vai. alegria. Porque eu tô falando da galera periférica. Uhum. Se não for ousado, não ir à frente, não adianta. Entendeu? Não ter vergonha de perguntar, não ter vergonha de errar, porque só acerta quem erra. É É verdade. isso. É muito bacana, assim, escutar, Juan. Primeiro ver você se emocionar e falar da sua essência, que
que mostra o ser humano que tu é. Eu te conheço há muito tempo, a gente já conviveu, já passou um montão de coisa aí durante esses anos todos juntos. E, poxa, você tá aqui é uma honra, cara. Assim, é muito bacana. Imagina, pra mim, privilégio estar aqui. E ver e falar Várias um pouquinho. pessoas importantes passaram por aqui também. Você De também é nada. importante. Ver e falar um pouquinho da tua história, assim, multiplicar pra uma galera que vê e escuta a gente, que às vezes vê você lá nas tuas redes sociais, vê você nos eventos, nos grandes eventos, com grandes políticos, com grandes personalidades, acha que, poxa, olha só, é filhinho de papai, ou nasceu em berço de ouro, e não sabe o quanto periférico, vou usar essa palavra, que é uma das que você muito repete e faz maior questão de ser Muito. chancelado. E é muito bonito ver o periférico tendo sucesso, o periférico chegando aonde ninguém imaginava chegar, né? As Então, pessoas não acreditam que eu pego trem e metrô quando eu gravo. Eu falo, gente, na Europa político é normal o político fazer isso. Por que eu não posso pegar trem e Não, metrô? você vai querer o carro. O Juan só anda de transporte público. E é bem bacana ver essa simplicidade na tua pessoa. Cara, queria te agradecer por ter vindo aqui. Falar que o Fala Pública hoje é um primeiro, mas se Deus quiser, de vários outros que a gente vai estar abordando. E conto sempre com a tua presença aqui. É o teu quintal, é a tua casa, tu sabe disso. Vamos tentar estreitar isso aí, né? Sim. Porque eu acho que tem tudo a ver com o nosso propósito de vida, o nosso propósito de estar no dia a dia, né, cara, trazendo bem. Deixar claro aqui, cara, que a gente só quer mostrar para todos aí o quanto a gente tem de pessoas boas, envolvidas, engajadas, tanto no poder público quanto na iniciativa privada, que querem fazer dar certo. E você é um exemplo disso. Então, cara, conta com a gente. Obrigado por ter vindo aí, né, Flavinha? Muito obrigada, Juan. É um privilégio ouvir uma história tão bacana sua. É um exemplo para muita gente. E, principalmente, a gente quer deixar aqui uma fala que a gente deixa para falar no final, que é o seguinte: e ainda assim a gente deu certo. É verdade. Né? Mandela falava, né? Isso. Eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. aprendo. Isso aí. Obrigado. A gente quer te agradecer, como o Pietro falou, e deixar para você botar aqui suas redes sociais, quem quiser te conhecer um pouquinho. Quais são? Não, pessoal, obrigado. Enfim, não vou me estender. Pietro, eu amo de paixão. A gente, quando se fala, eu mando beijo, falo te amo, né? E você sinta-se também dentro agora do meu círculo de amizade. Sou muito leal às pessoas que passam na minha vida. Muitíssimo leal. E obrigado por me convidar. É muito simples. No meu Instagram, você vai encontrar tudo das minhas empresas. Sou Juan Medeiros, com J. Só isso. Minha rede social é TikTok, YouTube, Instagram, tá? O Instagram é que eu uso mais. LinkedIn, Perfeito. Tudo é Sou Juan Medeiros. Pessoal, Fala Pública Podcast fica aqui hoje agradecendo esse fantástico empresário que nos trouxe uma lição de vida, que nos trouxe um pouquinho do que ele passou na infância, na adolescência, na juventude, mas que ele venceu. E isso aí é o que prova a nossa maior função aqui hoje, que é falar ao público do que é bom. Até a próxima, pessoal. Fala Pública Podcast fica por aqui. Um abraço. Tamo junto.